Olá, meus irmãos. Estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que engloba 21 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade levar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando também ensinamentos e consolo a todos aqueles que nos assistem. O nosso convidado de hoje é o nosso irmão Cláudio Vital, da Associação Espírita Fraternal, com o tema Família. Olá, Cláudio. Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Que possamos nós aqui realizarmos uma palestra, um bate-papo, né, uma conversa sobre a família, que é algo tão importante e que é o nosso primeiro elo, é o nosso primeiro berço, é aquilo que nos dá o primeiro sustentáculo no plano terrestre e que também continua no plano espiritual. É muito importante esse tema que nós vamos abordar aqui e gostaríamos de dizer que a família, ela está hoje em dia cada vez mais sendo focada, sendo reestruturada, sendo revista por toda a sociedade. Isso é um fator muito positivo, graças a Deus. Certamente, Cláudio. E este assunto diz respeito a todos nós, como você falou, né? Porque tantas vezes temos problemas dentro do nosso lar, mas é lá também que estão as nossas maiores alegrias, não é, Cláudio? Então vamos às perguntas. Qual o significado do vocábulo família na acepção da palavra, Cláudio? Olha, de acordo com o nosso querido Aurélio, ele nos diz que família é o pai, a mãe, os filhos, é todo grupo de pessoas que tem a mesma consanguinidade, ou grupo de seres ou coisas que apresentam características em comum. Mas, como eu estava falando aqui, e há minutos, né, que a família hoje é algo que está sendo muito focado, muito apreciado. Não que antes não fosse, mas está sendo visto da maneira que ela tem de ser realmente vista, com a profundidade, com a sua estrutura. Por que eu digo isso? Até na questão do marketing, até mesmo na questão das empresas, das indústrias, dos grupos esportivos, nós vemos que isso tem ocorrido para demonstrar que aquele grupo é um grupo vencedor, é um grupo harmônico, é um grupo que está bem estruturado, que está vivenciando e buscando um crescimento. Uso até a família como um rótulo, como uma colocação para demonstrar essa força. Exemplo disso, nós vamos nos recordar na Copa de 2002, onde o Brasil, né, foi pentacampeão. Os brasileiros gostam de futebol e todos nós também não ficamos para trás. Exatamente. Mas o que foi enfocado para mostrar a união do grupo, para mostrar que o grupo estava coeso, que estava buscando uma identidade de harmonia, foi falado que era a família Scolari. Veja bem, família Scolari não tinha nada a ver com a família do Luiz Felipe Scolari, a família consanguínea dele, do pai, da mãe, dos seus filhos, não. Mas querendo dizer que aquele grupo estava harmonizado, estava interagindo conforme uma família. E por isso, e por esse fator, eles chegaram ao título e por aí afora. Estamos vendo um resgate muito positivo hoje, graças a Deus, da palavra família. Exatamente. E, inclusive, nós também, não é, Cláudio? Quando nós estamos em nossas casas espíritas, até aqui mesmo com o nosso grupo aqui da TV, nós sempre falamos, estamos em família. Por quê? Porque estamos vivenciando esses laços de afeto, de companheirismo e de fraternidade, né? E é uma grande realidade, até porque quando nós falamos meus irmãos e minhas irmãs, e o que não deixa de ser a mais pura verdade, porque somos todos filhos do mesmo Pai, irmãos em Jesus. As pessoas só têm que relembrar um pouco mais disso. Exatamente. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, Emmanuel nos fala em parentela. O que ele quis nos dizer, Cláudio, com essa expressão parentela? Ele nos traz a seguinte lição. Se me permitem, o livro
é este aqui. É um livro que deve sempre ser lido ao acaso ou acompanhando. Inclusive é um livro que é muito utilizado para fazer o preparo de ambiente nas casas espíritas ou até mesmo no culto cristão do lar, que é excelente para a harmonização daquela família, para a estruturação daquele lar. E neste livro aqui tem lições maravilhosas que podem ser lidas para o começo do dia, para momentos de reflexão. Mas o que o nosso querido Emmanuel nos traz, e que depois ao final do programa, se houver tempo, vamos ler na íntegra, é que a parentela seria ainda aquele cadinho de lutas, seria o local onde as pessoas ainda estão aparando as arestas, estão buscando o entendimento, buscando acertarem suas dívidas, os seus erros, que a parentela converter-se-ia futuramente na família. E a família já é aquele organismo estruturado, harmônico, feliz, ou seja, é o resultado final da conquista que a parentela vai ter quando estiver harmonizada, estiver feliz, estiver com todos os seus membros de forma tranquila, de forma equilibrada. Muito bem. E como as famílias terrenas tiveram a sua formação inicial? Como se formaram as famílias terrenas, Cláudio? Bom, historicamente falando, nos primórdios, nos tempos passados, na época dos homens da caverna, dos hominídeos, eles viviam em bandos, viviam em grupos, porque eles ainda não tinham a inteligência desenvolvida em sua plenitude. Eles tinham rudimentos da inteligência, mas eles tinham o instinto, que era muito forte, e é o que se fazia necessário naquele primeiro momento, até porque todos nós sabemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E, através do passar do tempo, das reencarnações sucessivas, fomos buscando o burilamento, fomos buscando as nossas conquistas morais, como também fomos, pelos nossos erros e pelos nossos aprendizados e as nossas atitudes menos felizes, criando também os nossos débitos. Mas eles não tinham, naquele tempo, esse princípio que nós hoje conhecemos de família, essa situação mais harmônica, essa situação estruturada. Eles tinham esses rudimentos, mas já andavam em bandos, em grupos e buscavam se defender, buscavam alimentar-se, buscavam estar sempre próximos uns aos outros, mas ainda mais de forma instintiva do que da forma que hoje nós já conhecemos, de uma forma mais consciente, mais estruturada e que vem cada vez mais crescendo e que vem, cada dia que passa, se harmonizando e se estruturando ainda mais. A família de hoje tem este modelo. E com certeza, a família da era de regeneração terá um modelo ainda muito melhor. Mas tudo tem um início lá atrás e tem o seu pontapé inicial, né? Exatamente. Você nos falou de como se formou inicialmente, nos primórdios da humanidade, a família. A família terrena, não é, Cláudio? E na espiritualidade? Como se originam as famílias na espiritualidade? Bom, fomos criados simples e ignorantes, como eu já disse anteriormente. O que ocorre? Aqueles seres espirituais vão se agrupando através dos seus gostos, dos seus ideais, dos seus pendores, das afinidades, da reciprocidade que vão criando, dos laços de amizade, de paixão, de amor. E também, infelizmente, existem os laços de mágoas, de ódios, de rancores, que vão formando esses grupos, eles vão se atraindo. Ou seja, essas famílias que vemos no plano terrestre com uma felicidade parcial, e por que eu digo isso? Porque o nosso plano ainda não comporta a felicidade total, até mesmo pela situação em que ele está, de expiação e prova, mas ele já nos permite uma felicidade parcial e, como dizem os próprios espíritos luminares, ter a paz, ter uma família equilibrada, vivenciar momentos de harmonia num plano como o nosso, de expiação e provas, já é uma felicidade muito boa. É uma felicidade, assim, digamos, relativamente excepcional. Mas esses grupos que nós vemos, que vivenciam esses momentos salutares, felizes, por que isso? Porque já estão a caminho, estão realizando seus progressos, são espíritos simpáticos, afins. Mas também vemos, ao contrário, vemos irmãos se degladiando, se conflitando,
se odiando muitas das vezes. Mas veja que em tudo existe a bondade de Deus. Muitos irmãos não cometem determinadas atrocidades ou não praticam determinados crimes por causa da questão consanguínea, por causa da questão que naquele meio tem um espírito encarnado que vem ser a mãe, o pai, o irmão, ou uma esposa, um marido ou um filho, que consegue ser o mediador, que consegue ser aquele que vai fazer com que aqueles seres consigam, melhor dizendo, buscar aquele equilíbrio e ainda vivam as turras. Muitas das vezes eles conseguem até superar esses problemas e vão minimizando e gradativamente, nesse ir e vir, voltar e retornar, eles vão aos poucos se libertando daquelas mágoas, compreendendo, vão se tolerando cada vez mais, vão se harmonizando, vão se perdoando e, por final, conquistarão o amor e o respeito, que é tudo que se necessita e que se precisa para termos o equilíbrio, né, dessas pessoas que estão ali envolvidas. Então, Cláudio, as famílias na espiritualidade, elas se fortalecem, não é, pela purificação e são formadas por espíritos que vibram na mesma sintonia, que possuem as mesmas afinidades, não é mesmo? Correto. E como seria o relacionamento desses espíritos quando estão ligados a um desses sentimentos ou vivenciando ainda ambas as situações, Cláudio? É praticamente um complemento da outra pergunta. O que ocorre? Muitas das vezes, esses irmãos vivem essa dissonância de sentimentos. E o que ocorre? Eles vão reencarnar. Agora me falhou a memória, mas no filme O Nosso Lar, tem um momento em que o espírito que é muito amigo de André Luiz, me falhou o nome, eu sou horrível para nomes, e que ele fala para a companheira dele, olha, nós já retornamos tantas vezes, o que nos assegura que dessa vez nós não vamos falhar? Por que isso? Porque no campo espiritual, os espíritos projetam, se preparam, se harmonizam, mas quando voltam para o plano terrestre e ali tornam a vivenciar os momentos em que eles pararam, ou seja, onde eles erraram, onde eles cometeram as suas atitudes menos felizes um para com o outro, e ali tem de novamente refazer os laços, reconstruir, muitas das vezes ocorre que aquele espírito que é o devedor ou o credor, não importa a posição, ele naquele momento se deixa levar mais uma vez por aqueles problemas passados. É o que nós ouvimos várias vezes na casa espírita dizer, são os hábitos, as viciações que se tornam costumes. E aí, o que ocorre? Não se rompe aquele círculo, não se vence aquela etapa e terá a necessidade de, mais à frente, outra reencarnação para superar. Mas também temos outro lado. Temos aqueles espíritos que conseguem, através da retificação, da tolerância, da harmonização dos sentimentos, principalmente para consigo mesmo, quando a pessoa consegue se reequilibrar e compreender, vendo que o próximo é passivo de erro, porque ele também é passivo de errar, que ele também é ser humano, quando ele cria essa empatia, ele consegue se colocar no lugar do outro. E aí ele consegue compreender de uma maneira mais ampla. E aí ocorre grandiosamente o que se espera. Ocorre a dissolução, daqueles problemas e se caminha para frente, como tem que ser, rompe-se aquele círculo e dali para frente eles vão ombreando lado a lado, vão se reajustando de forma natural, conforme é a lei do progresso. Então, significa que a desarmonia, que o ódio, os desentendimentos nesta vida tem muitas vezes o seu fundamento, né, são resultado de existências pretéritas, onde reinou também ódio e mágoa, né? Normalmente, mas temos que sempre ter cuidado, um alerta, né, que é muito importante, que somos seres que estamos também a todo instante fazendo novas amizades, estamos fazendo novas conquistas, mas temos também que nos alertar para que podemos também, com as nossas atitudes menos felizes, criar novos dissabores, novas mágoas, novos inimigos. Se estamos
decididos a servir o Cristo, se estamos buscando a nossa reforma íntima, a nossa melhoria, fica um pouco mais difícil de cometermos tais atitudes, porque a gente sempre se pauta e faz um exercício muito bom. Não que estejamos querendo nos comparar e nunca nos compararemos, mas a gente deve sempre colocar essa questão. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? E aí nós vamos ver que só virão respostas boas. Eu perdoaria, eu amaria, eu seria fraterno, misericordioso, eu ouviria, eu seria mais tolerante. Isso tudo nos dá o tempo necessário para que possamos dar ouvido aos nossos amigos espirituais, a nos intuírem, a nos harmonizarem, a nos reequilibrarem e não darmos vazão às nossas paixões, ao imediatismo, aquela resposta bateu, levou, que normalmente faz com que se criem animosidades e problemas que poderão, crescendo como uma bola de neve, gerar problemas mais para frente. Que maravilha, né, Cláudio? Que consigamos nos melhorar através da nossa reforma íntima, que é o objetivo de todos nós, né? Então, dando continuidade, qual a importância da família dentro do contexto social? Bom, a família ela é de suma importância, porque ela é o primeiro local, né, onde aquele espírito que estava desencarnado, né, volta à Terra, porque é uma necessidade reencarnar, porque Deus é o Criador de todas as coisas, Jesus é nosso guia, nosso mestre e modelo, mas nós somos co-criadores. Por que Deus quis isso? Que nós fizéssemos também a nossa parte. Como seres encarnados, nós trabalhamos, nós estudamos, desenvolvemos o nosso intelecto e também desenvolvemos as nossas potencialidades morais. E não tem um lugar melhor que a família, onde ali podemos vivenciar todas as facetas, porque no primeiro momento nós somos filhos e somos irmãos. Mais à frente, seremos pais, maridos. Exatamente. E mais adiante, com o envelhecimento de nossos pais, de nossos parentes, nós seremos aqueles que agora vamos fazer as vezes deles. Eles nos embalaram quando pequeno e agora nós vamos acalentá-los na velhice, para auxiliá-los, para poder vivenciar esse amor. Isso é uma coisa muito gostosa. Somente a criação de Deus, somente a bondade de Deus para nos oferecer essa dádiva que é a família. Porque ali, mesmo quando ainda está naquela feição de parentela, no cadinho das lutas, é ali que nos atritos do dia a dia nós conseguimos nos moldar, nós conseguimos melhorarmos, nós conseguimos nos entender. Quantas pessoas naquele atrito vão descobrindo a tolerância, vão descobrindo a paciência, quantas vezes naquele irmão, naquela irmã mais difícil de se lidar, mas quantas vezes também é aquele irmão mais difícil que justamente é aquele que nos vê como nós somos e faz com que nós possamos despertar para a nossa realidade e falar assim, poxa, aquela pessoa só fala bem de mim, mas aquele ali sempre aponta os meus erros, os meus defeitos. Isso me fere, me machuca. É porque outrora aquilo foi muito latente em nós e nós estamos agora nos deparando com a nossa vítima. E agora está na hora do resgate. Mas olha a bondade, se nós nos modificarmos, aquele irmão também será o primeiro a ver. Exatamente. E ele também terá que se modificar, terá que compreender. Porque não há mal que dure sempre, não há um coração duro que não ceda ao amor e à mudança verdadeira. Com certeza. O Cláudio, e a família é o primeiro núcleo, né, que o homem faz parte, né? Depois vem os outros, a escola, todos os outros são secundários. Todos os outros são secundários e que no final todos eles vão desaguando, vão se entrelaçando. Um exemplo simples, começamos na nossa família, depois vamos para um grupo escolar, como você colocou muito bem, depois nós temos o nosso grupo religioso, depois nós vamos ter o nosso grupo de trabalho, e aí se conhece um outro grupo onde um homem e uma mulher vão começar ali a buscar a irmanar-se, para caminharem juntos, e até uma coisa que é muito colocada, né? Quando se casa com uma mulher ou se casa
com o homem, se casou com a família dela e vice-versa. Acontece isso mesmo. Se leva, mas isso tudo está dentro do plano de Deus. Porque Ele quer que as famílias se agreguem e não que se afastem, que criem ilhas. Tanto que nós somos seres individuais, mas que precisamos um do outro, homem e mulher. Não tem, eu sou melhor, eu sou mais importante. Deus, no seu equilíbrio, na sua harmonia e no seu amor, colocou cada um com seu papel distinto, mas um dependendo do outro. Auxiliando também o outro. Auxiliar, para se formar uma família. Por que isso? Porque Ele queria que fossem dois e não um a criar. O homem, com as suas características de virilidade, de força, de ensinamento, e a mulher com a sua candura, com a sua pureza, com a sua beleza, com a sua afabilidade. Esses dois movimentos fazem com que se crie a aura psicológica necessária para aquele ser que está ali, seja ele um filho ou uma filha, porque ele vai herdar todas essas características. E é uma grande responsabilidade dos pais fazer com que seus filhos progridam, não tão somente no campo intelectual, mas também temos que ter a responsabilidade de formar pessoas melhores para o mundo, pessoas melhores para a sociedade, no sentido do amor, no sentido da misericórdia, da fraternidade, da caridade, que é disso que o mundo hoje sente tanta falta. Então, Cláudio, nós como pais espíritas, nós temos uma responsabilidade grande com as nossas famílias, não é? Você poderia falar um pouquinho disso? Certamente. E o que eu posso colocar? Que tenhamos a atenção, como diz no próprio Evangelho, de observarmos quando começam a surgir os primeiros germes do egoísmo, da maledicência, da vaidade, naquele ser que está sob nossa responsabilidade. Que possamos compreender que nós apenas demos o invólucro de carne para ele, porque o corpo só gera o corpo. O espírito já foi criado por Deus outrora. Ele tem suas características, seus erros. Olha, me veio agora na mente uma lembrança muito grata. Aqueles que pretendem ser pais e mães, eu acho que é o sonho de todas as pessoas, né? No fundo, eles anseiam por isso. Muitas vezes até dizem que não, mas na verdade eles desejam. É mais por medo do que por não querer. Ler o livro Nossos Filhos São Espíritos. É maravilhoso esse livro. Esse livro é maravilhoso. Se não me falha a memória do doutor Jorge Andréa. Esse livro é maravilhoso, ele nos traz elucidações, explicações. É como se fosse um roteiro, um auxílio para nos ajudar, né, a visualizarmos como criaremos os nossos filhos. E se pautarmos a nossa vida dentro do conselho evangélico, se seguirmos o roteiro do Cristo, se buscarmos, e aí não importa qual a denominação religiosa, porque toda religião que torna o homem melhor e que faz com que ele possa ser melhor para com seu irmão e que o aproxime mais de Deus, está já fazendo o trabalho que o Cristo veio difundir aqui na Terra. Para todos nós, né? Com certeza, isso é o mais importante e temos que estar sempre observando isso, olhando, verificando, como um bom jardineiro que cuida do jardim e não deixa com que as pragas, com que os capins nasçam no meio e abafe a beleza das flores. Então, nós estamos aqui encerrando o nosso primeiro bloco de perguntas com o nosso irmão Cláudio Vital, da Associação Espírita Fraternal, hoje com o tema A Família. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa com o nosso irmão Cláudio Vital, da Associação Espírita Fraternal, com o tema Família. Cláudio, no capítulo 12, versículo do Evangelho de Mateus, versículos 46 a 50, encontramos: enquanto ele ainda falava às multidões, estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos procurando falar-lhe. Disse alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para seus discípulos,
disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que quis Jesus dizer nessa passagem, Cláudio? Figura enérgica essa, né? Colocação forte de nosso amado mestre, né? Mas o nosso próprio mestre Jesus foi que falou também essa parábola: honrarás a teu pai e a tua mãe. Então, o que podemos compreender e tirar desse ensinamento? Jesus falava por parábolas e não perdia nenhuma oportunidade de trazer um ensinamento e que se perpetuaria para todo sempre, porque Jesus emana amor, emana a verdade, ele só faz colocações verdadeiras e profundas. Ele quis dizer, nesse momento, que todo aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus, é o seu irmão. Mas em hora nenhuma ele buscou discriminar ou renegar a sua mãe ou seus irmãos. Em nenhum momento. Muito pelo contrário. Ele quis dar uma amplitude maior à questão dessa colocação de família, dizendo que todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai fazem parte da grande família universal, a qual eu sou irmão de todos vocês, e que todos, buscando essa melhoria, buscando caminhar, né, seguindo os passos de Jesus, de seu Evangelho, e fazendo a vontade de Deus, que seria cumprir os 10 mandamentos dentro de sua totalidade, na busca da sua integralidade, seriam também a sua família, porque ele quis abraçar a todos, demonstrando que, para romper aquele sectarismo religioso que havia, para romper aquela situação de castas, para romper até o que ele já vislumbrava mais à frente, porque Jesus, ele sabia o que viria pela frente. Tanto é que ele fala em outras passagens que ele não veio trazer a paz, mas e sim a divisão. Ué, Jesus trazendo a divisão? Não, pois ele já sabia que os homens, com seus erros, paixões e ódios, alargariam o caminho de trevas e de pecados, que eles utilizariam o nome de Jesus para tentar sempre manipular o outro homem, para buscar ali os seus interesses. Como sempre eu digo nas minhas palestras, o homem ainda tem a infelicidade de tentar modelar Deus e Jesus à sua vontade para poder ali fazer um campo propício das suas paixões infelizes. E como você disse, Jesus falava por parábolas e sempre numa linguagem bastante figurada, né? E bem educativa. Bem educativas e que era compreendido por todos daquela época, e nós temos que compreender essa linguagem figurada e não levarmos ao pé da letra os ensinamentos, achando que temos ali um Jesus duro, cruel, de forma alguma. Jesus é todo amor, não é, Cláudio? Ele veio mostrar o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que nos cria, né, pela vontade de amar, pela vontade de nos colocar numa posição de co-criadores. Somente um ser de extrema inteligência, de extrema pureza, de um amor que não dá nem para nós aquilatarmos. Exatamente. É que poderia ser o nosso Pai. E Jesus, que era o médium de Deus na Terra, que era e é o Espírito mais evoluído que aqui já teve, não seria diferente. Não seria. Quando nós falamos em família, nos referimos aos filhos, aos pais, ao marido, à esposa, os companheiros, né? E o namoro é a fase que antecede essa formação da família. É a fase do encantamento, é a fase do conhecimento, não é mesmo? Da descoberta. Da descoberta. Tudo é lindo, tudo é bonito. Maravilhoso. E por que algumas pessoas, durante o namoro, têm um determinado comportamento e mais à frente, sem que nada tenha acontecido, modificam de forma profunda, para não dizer radical, o modo de agir para com o seu parceiro ou parceira. Como explicaríamos isso, Cláudio? Bom, eu vou explicar
buscando o entendimento das leituras realizadas neste livro, Vida e Sexo, da psicografia de nosso saudoso Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Este livro aqui, ele traz assuntos, ele traz elucidações, explicações sobre o namoro, sobre a família, sobre filhos, sobre a sexualidade, uma série de assuntos importantes e que mexem com as pessoas. Mas nós podemos ver que aquele parceiro ou aquela parceira que era o nosso ideal de vida, né, para a caminhada, que queremos ombrear lado a lado com esse irmão ou com essa irmã, para a vida conjugal, começa a apresentar características diferentes, começa a modificar a sua personalidade, o seu caráter, de forma, muitas das vezes, até radical. Exatamente. E a gente não consegue entender no primeiro momento. Se não tivermos as ferramentas certas, normalmente não compreenderemos. Mas, se buscarmos, e principalmente aqueles que são espíritas, buscar dentro da doutrina espírita, buscar dentro das leituras auxiliares, vamos ver que estamos nos defrontando com o passado a nos cobrar o presente. Com certeza, no pretérito, tivemos atitudes menos felizes para com aquela irmã ou para com aquele irmão. Quando fomos desleais, desonestos, infiéis, quando nós fomos agressivos ou até mesmo violentos, o que vai ocorrer? Aquela irmã, hoje, vai se afigurar na forma de uma mulher neurótica, desequilibrada, fútil, ciumenta, ou na figura do marido incompreensível, ignorante, ciumento, possessivo, infiel. Temos certeza que estamos encontrando aquela pessoa naquele determinado momento em que nós deixamos ele lá atrás. Quando nós fizemos e tomamos as atitudes erradas, quando nós, pela nossa própria imprevidência, mas utilizando o nosso livre-arbítrio, escolhemos o caminho dos espinhos. Não semeamos o amor, a compreensão, a tolerância. Buscamos o caminho mais difícil. Então agora, o que terá que ser feito? O que tem de ser feito é se buscar a compreensão, reeducar aquele irmão, retificar aquele irmão, relevar também aquele irmão, compreender aquele irmão. O remédio para isso? Aceitação, tolerância, renúncia, amor. Porque se ele tiver o amor, ele vai conseguir superar aquilo. Porque, na verdade, aquele irmão que está ali à nossa frente, sendo o causador de embaraços e de situações menos felizes, é o nosso reflexo. É o reflexo de nossas atitudes. Então, agora, na verdade, nós colhemos nele o fruto de nossa imprevidência, mas, na verdade, ele clama por amor, clama por compreensão, clama por auxílio. Ele quer ser auxiliado, ele quer ser ajudado. E se está na nossa frente, é porque cabe a nós agora esse momento. Então, que não percamos essa oportunidade bendita de modificarmos aquela situação, de buscarmos o entendimento. Por mais duro que pareça, devemos compreender que todo o trabalho que for feito, toda a estrutura que for remontada, tudo aquilo que for reformado, será um grande passo para o futuro. Não adianta fugirmos. Poderemos até interromper, poderemos até não seguir à frente, naquele momento. Mas aquilo que não é concluído, que não é resolvido de forma satisfatória, ficou adiado para um futuro próximo. E que Pai bondoso e amoroso, né, Cláudio, que nos dá essa oportunidade da reencarnação, onde nós temos essa oportunidade mesmo de reparar tantas faltas cometidas, tantos débitos pretéritos, né? Ainda bem, né? Felizmente. Mas é o Deus de amor. É o Deus de amor. Cláudio, essa mesma situação que ocorre quando pais e filhos não se entendem, chegando muitas vezes até a se odiarem, você
nos colocaria da mesma forma? Da mesma forma, e como foi falado antes, o pai e a mãe, encarnados, geram um corpo físico. Só que o espírito já foi criado anteriormente por Deus. E aquele espírito tem as suas características, tem as suas conquistas, como também tem suas falhas. Muitas das vezes, nós vemos também o contrário disto. Nós vemos uma família totalmente desarmonizada, totalmente desequilibrada, cheia de problemas, e vemos ali naquele meio um espírito equilibrado, harmônico, que serve de ponto de sustentação para alavancar, para auxiliar. Estamos vendo normalmente nesses casos um irmão que está em missão, que buscou uma tarefa mais complexa. Ele, vamos dizer que está um pássaro fora do ninho, mas não tem nada de errado, nada está em desarmonia, nada dentro da lei de Deus está perdida, está ao relento, está jogada ou relegada a segundo plano, ou está, como muitos dizem, o planeta está perdido. Nada está perdido, Deus está criando e amando, e Jesus continua no controle de tudo. No comando de tudo. E os espíritos luminares, tarefeiros de luz, preparando as encarnações e vendo o que é melhor para cada um. E esse irmão que quer aurir novas forças, conquistar novos caminhos, buscar um encurtamento de débitos, pede esta prova, e que, se ele está alicerçado no amor, está preparado, ele vai conseguir ser o ponto de auxílio de todos aqueles. Muitas das vezes também ele faz parte daquele núcleo, e ele está ali para tentar soerguer aqueles irmãos, como também acontece ao contrário, como o próprio Evangelho nos diz. Muitas vezes, uma família equilibrada, harmônica, tem um filho, uma irmã, um parente, alguém que destoa totalmente. Como se fala vulgarmente, aquela ovelha negra da família, né? Mas por que ele está ali? Chegam até a dizer, nossa, ele não tem nada a ver com aquelas pessoas, até pela questão fluídica, vibratória, magnética, mas ele está ali porque todos nós fazemos de uma parte da grande família universal. E quis Deus que aquele irmão tivesse a oportunidade de conhecer pessoas melhores, mais humanas, mais amorosas, para, em contato com estes, ainda que ele não consiga compreender tão bem, mas que ele pudesse vivenciar aquele momento. E aquilo fica impregnado na sua aura, fica guardado no seu espírito, porque tudo que é de conquista do espírito, nós levaremos para sempre. Cláudio, nós falamos do namoro, falamos dos filhos, dos pais, mas, infelizmente, muitas vezes ocorre a separação. O casal não consegue levar a termo. Por que ocorre o divórcio? Como você vê essa situação? Não. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, do Sr. Allan Kardec, nos traz essas solicitações, né? Que também tem no Testamento, no Novo Testamento, né? Sobre o divórcio, que Jesus fala, porque a dureza dos vossos corações, né? Permitiu que desse uma carta de separação para sua mulher. E no livro Vida e Sexo também fala isso. Resumindo, o que ocorre no divórcio? Aqueles seres se uniram por tudo aquilo que não era do amor. Pela sensualidade, pela sexualidade, pela atração física, pelos interesses materiais, enfim. Não observaram o que tinha de ser observado, que era o sentimento maior de amor, para que eles pudessem nutrir ali a simpatia, vincular os laços de amizade, fortalecer os laços de entendimento, de fraternidade, de tolerância, e irem crescendo. Muitos casais até que às vezes não têm uma simpatia tão grande, que não têm essas afinidades como se colocam, muitas das vezes, e quando estão realmente buscando esse caminho, estão sendo sinceros nos seus sentimentos, eles conseguem se harmonizar e evita-se aí o divórcio. Cláudio, estamos chegando ao término do nosso programa, um bate-papo tão interessante, e gostaríamos que você nos deixasse sua mensagem final. Que tenhamos muita responsabilidade quando estamos à frente de uma família, que saibamos agradecer a oportunidade de termos uma família e que devemos ter todo o cuidado. Não que o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, seja contra o divórcio, mas ela também não coloca da forma banal como está hoje em dia.
somente em casos realmente extremos, em que já está se descambando para o crime, para a violência. Aí sim, deve-se evitar um mal maior tomando um remédio amargo e mais imediato. Mas, no fundo, devemos sempre agradecer a Deus todos os dias pela família que temos, porque é ela, justamente ela e tão somente ela, aquilo que necessitamos para o nosso crescimento moral e espiritual. Cláudio, agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade também, minha irmã. De ensinamentos tão valiosos para todos nós. Obrigado. E estamos encerrando mais um programa Atualidade Espírita, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar, Abrigo, Amor a Jesus, situado na rua Souza Cardoso, número 403, Lagoinha. O lar abriga 80 idosos e vive de doações. Necessita da sua ajuda material e também de sua presença com seu carinho e seu amor. Visite também a Banca do Livro Espírita, situada na Rua Alberto Brown, esquina com a Souza Cardoso. Lá você encontrará exemplares valiosos por um preço bastante interessante. Não deixe de comparecer às reuniões da AME, Associação Médico Espírita. Acontecem todos os sábados, o segundo sábado do mês, meus irmãos, de 10 às 12 horas, no Centro Espírita Caminheiros do Bem, à Rua Presidente Bacher, número 14, em Olaria. E agradecemos a vocês que estiveram conosco durante essa conversa, esse bate-papo sobre a família, desejando a todos uma semana bastante abençoada e iluminada por Jesus, nosso amigo e mestre, e por Deus, nosso Pai, que é só amor e bondade. Fiquem com Deus.